Primeira coisa, é bom que a gente desconstrua algo que não está na Escritura, para depois a gente falar daquilo que eu acho que é reflexo mais fiel do que está na Escritura. Então, para muitos, unção do Espírito é aquela coisa que entra antes da pregação começar e sai depois que a pregação terminou. Como se o Espírito fosse um poder variável e que vem e sai. É parecido com a dinâmica em alguns contextos, em textos do Antigo Testamento. Só que a gente achar que o Espírito faz conosco o que fazia com Sansão, por exemplo, o Espírito estava em Sansão e ele fez coisas extraordinariamente fortes e depois você não vê mais isso acontecendo, eu acho que essa não é uma boa analogia. Não é uma boa analogia porque unção na Escritura não tem a ver primordialmente com poder. Eu acho que não é essa a ênfase principal de unção na Escritura. Unção era um ato público de reconhecimento que alguém tem autoridade para exercer a sua função. Então, se um rei, como Davi, era ungido publicamente, ou Saul, como foi ungido publicamente, era o reconhecimento de que ele tem autoridade. Então, o Espírito, no caso no Antigo Testamento, estava com eles porque eles tinham recebido autoridade. No entanto, na história de Saul, acontece algo muito curioso. Saul acaba abandonando o caminho do Senhor Deus e diz que o Espírito saiu dele. No entanto, depois desse fato narrado, Davi tem um encontro com Saul e não o mata. E a razão para não matá-lo é porque ele é o ungido do Senhor. O que Davi está expressando aqui? Ele não tinha liberdade para matar Saul porque Saul tinha autoridade. É verdade que Deus não era mais com Saul como fora no começo. Mas ele ainda era a autoridade constituída. E Davi não vai contra a autoridade constituída. Então, se unção tem mais a ver com autoridade do que com poder, então agora eu quero falar do que o Novo Testamento nos ensina e por que isso é precioso para a gente entender a pregação. No Novo Testamento, eu acho que o texto mais útil para a gente compreender a unção é 1 João 2. Fala assim, vós tendes a unção do santo. Frequentemente as pessoas são confundidas pelos títulos em negrito, dizendo assim, a unção do Espírito Santo, que normalmente é o título que tem lá na sua Bíblia, antes de você começar a ler o texto, que na verdade não é um retrato dos mais fiéis. Por quê? A unção do santo ali não está falando do Espírito, está falando de Cristo Jesus. Ele é o santo. Na passagem fala inclusive do retorno dele. Então é uma referência clara à segunda pessoa da Trindade, ao Verbo encarnado. Então o santo ali é o santo de Israel, é Jesus Cristo, é o Messias. E ele nos dá a autoridade. Por quê? Porque ele é o Messias, ele é o ungido. E é por isso que nele nós somos feitos sacerdócio real. Está falando de ofícios do Antigo Testamento que eram ungidos, sacerdotes, reis. Então, a unção, de acordo com 1 João 2, tem a ver com a autoridade que agora nós recebemos, porque o Espírito da verdade e a verdade da palavra residem em nós. A verdade do Evangelho está em nós. Inclusive, 1 João 2 fala que a unção permanece. Ela não vem e vai, ela permanece. Por que ele está dizendo isso? Porque o contexto de 1 João 2 era de falsos mestres que queriam trazer um ensino que ninguém tinha acesso, só eles tinham acesso. E que agora eles iam ensinar essa grande verdade. E João falou, nada disso. Vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. Vocês não têm necessidade de alguém ensine vocês. Por quê? Porque vocês têm a unção. Ele não está falando contra mestres. Ele está falando contra falsos mestres que vêm trazer uma coisa que ninguém tem acesso. Ele está querendo dizer, não, todos vocês têm acesso à verdade. Vocês têm a unção do santo. Então, eu termino dizendo o seguinte, unção não é um bom termo para a gente falar do pregador, porque dá a impressão que ele tem uma coisa por pouco tempo e diferente de todo mundo. Quando, na verdade, de acordo com 1 João 2, unção é o que nos une, não o que nos separa. E unção não é uma coisa que vem e vai, a unção permanece. Ela é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito de Deus ao nosso coração e ela é conosco. Então, quando um pregador vai pregar a palavra, ele tem que ir na confiança de que ele já é ungido de Deus. E quando nós oramos, nós não temos que orar para que Deus unja o pregador, porque se ele é expressão de alguém que maneja bem a palavra da verdade, então ele tem a unção do santo.
E ele tem que expressá-la. Então, nós deveríamos estar na expectativa de que ele está naquela posição, pregando as Escrituras, porque ele recebeu o Espírito de Deus. E ele tem a unção do Santo, que é Jesus Cristo, a unção do Santo de Israel. Então, eu encorajo meus irmãos a repensarem sobre o que eles estão falando quando eles pedem a unção. Que eles peçam que o Espírito use com poder essa palavra pregada, não há nada de errado com isso. Que o Espírito seja gracioso com o pregador, fazendo fiel às Escrituras e que seja apto na aplicação e tal. Tudo isso eu acho que é correto nós orarmos. Mas pedirmos uma unção especial é como se a gente estivesse negligenciando o que o Novo Testamento fala da unção que nós temos. Então, antes do que pedir uma coisa que nós já temos, vamos desfrutar à luz do que nós já temos. Vamos pregar à luz do que nós sabemos que já é nosso. Então, que o povo de Deus ame ser em Cristo Jesus os ungidos. Aqueles que têm a autoridade para falar a verdade de Deus. Olha que coisa encorajadora a gente falar para o irmão que senta no banco da igreja, dizer assim, ó, de acordo com o Novo Testamento, você já é ungido. Você, não só o pastor, você já é ungido. E você pode testemunhar da verdade de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Porque o Espírito de Deus está em você.